política. Foi bom esse gancho, que eu vou cair na questão da democracia, perguntando para o Pondé agora, e questionando se o homem massa, no conceito de Ortega y Gasset, quer dizer, se essa vida em democracia, realmente ela tende ao autoritarismo, porque a mentalidade da maioria é autoritária, né, e contra os outcasts, contra aqueles indivíduos que não aderem a essa mentalidade tribal coletivista. Eu vou dar um exemplo, assistindo a entrevista da Marisa Hort, na Marília Gabriela. Ela se diz uma ex-fumante, ex-viciada em cigarro, e ela concluiu que era legítimo o Estado barrar essa substância da sociedade. Por quê? Porque ela viu o quanto foi ruim aquilo na vida dela e ela não conseguiu parar de forma fácil. Eu fumo desde os 18 anos de idade, um cigarro por dia, e às vezes fico 2 anos sem fumar, acompanhando minha mulher. Ela tem um pouco mais de dificuldade, mas quando ela fica um bom tempo sem fumar, eu acompanho. Aí ela volta, eu volto junto, como foi o caso ontem. Então, eu não me vicio nessa substância, mas a Marisa Hort acha que o Estado deve impedir as pessoas de assumirem ou não esse risco, porque ela foi fraca, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: nesse mundo moderno do homem-massa e da democracia, é possível manter algum grau razoável de liberdade individual, ou estamos condenados a essa tirania da maioria? Essa é uma questão, me parece, bastante grande, né? Importante, assim, porque à medida que você ia falando, eu ia pensando em várias referências no meu universo de ideias sobre autores que me formaram e tal, porque, assim, me parece que a democracia só sobrevive um pouco de modo melhor quando você tem dentro dela todos os mecanismos institucionais de pesos e contrapesos, né? A ideia intuitiva, no mau sentido, de que a democracia representa a vontade popular, dá em coisa tipo Chaves, né? O que garante, na realidade, alguma liberdade na democracia é justamente a possibilidade de você ter conflitos de interesses institucionalizados e fazendo o jogo infernal da democracia. Agora, quando você fala do homem-massa, do Ortega y Gasset, eu me lembro de duas coisas. Primeiro, um autor que eu já havia citado antes, o Tocqueville, quando ele diz que há um risco na democracia da tirania da maioria. Outra coisa é o velho conceito do grande Nelson Rodrigues, né, de que uma das coisas que a democracia trouxe foi o despertar da força quantitativa dos idiotas. Isso é um problema espinhoso, né, porque faz parte da sensibilidade democrática essa coisa de falar o tempo inteiro do povo, de que todo mundo é lindo e maravilhoso, de que as pessoas têm capacidade de decidir. Isso é uma das grandes piadas que eu acho que existe com relação à democracia. Por outro lado, não conheço nenhum regime até hoje que seja melhor do que esse. E aí eu vejo a contradição inerente à questão da democracia. Mas não acho que a democracia, de forma nenhuma, seja garantidora da liberdade. Inclusive, toda vez que o governo ou o Estado começam a prescrever moral, que é o que a gente tem nesse Estado babá das mais diversas formas, no exemplo da Anvisa, por exemplo, né, de dizer o que você pode fumar, o que você não pode fumar, a gente percebe essa tendência que o Estado, representando muitas vezes a vontade da maioria, tem uma coisa, desde a época do Platão, que a democracia é um regime naturalmente aberto à mentira de massa, né? Tudo que, voltando ao Tocqueville, quer dizer, o Tocqueville percebeu que na democracia as pessoas têm a tendência a repetir o que a maioria fala, né? Então, existe um problema na democracia, que é trazer à tona a força quantitativa de muita gente que absolutamente pode fazer ou ser boa no que fizer, mas que não necessariamente está capacitado, ou conhece, ou teve tempo de refletir sobre uma série de coisas. Isso não significa que a solução seja tutelá-las, né? Por isso que eu acho que essa questão é uma questão muito abrangente. Resumindo assim, me parece que sim, a democracia carrega em si um risco de se tornar um regime tirânico, baseado na lógica de massa essa constituída por um contingente de pessoas que o Nelson chamava de idiota,
que com a democracia descobriu que é maioria, e na medida que a maioria se impõe às pessoas, né, então você acaba esmagado ou não tendo condição, a própria noção de linchamento, e nesse sentido a gente percebe essa tendência já nas redes sociais, né, um enorme mecanismo de linchamento, muito rápido, né. Então, eu acho que essa é uma questão central desse nosso debate aqui, que é, apesar de que a democracia é alguma coisa importante que a gente não pode abrir mão dela até onde a gente conhece, em termos de história da política, não há dúvida que a democracia não é uma garantia universal contra qualquer tipo de massificação, tirania. Pelo contrário, ela traz um tipo de tirania específica, que me parece que o Nelson Rodrigues sacou de forma científica. Perfeito. Concordo. Júlio, governo não tem direito de nos dizer o que fumar, pois o corpo é nosso, assim como a nossa vida, né? Mas